Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que tenha coração, goze a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu Que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Queridos, como orar tanto como o apóstolo Paulo requereu do povo de Deus? Um dos versículos mais curtos da Bíblia Sagrada encontra-se em 1 Tessalonicenses 5:17, que diz assim: orai sem cessar. Mas o nosso texto básico é o de Colossenses 1, versículo 9 ao 14, que diz assim: por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do
pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Escrevendo aos irmãos gregos de Tessalônica, o apóstolo Paulo orientou: orai sem cessar. Isto é uma hipérbole, não é mesmo? Esta ordem que Paulo nos dá parece um exagero. Como assim? Orar sem cessar, sem parar? E geralmente nós, os cristãos, que gostamos de orar com os olhos fechados para não distrairmos, para não perdermos o foco, então, como obedecer a ordem de Paulo, orar sem cessar? Se não dá de fechar os olhos, como orar? Paulo está exigindo muito de nós, queridos? Não é isto. Paulo também orienta os crentes de Filipenses, de Colossenses e de Efésios a terem uma vida de oração. Ele disse assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplicas com ações de graças. Filipenses 4:6. E ele ensinou os crentes de Colossos a perseverarem na oração, vigiando com ações de graças. Disse assim: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Colossenses 4:2. Paulo exortou os crentes da igreja de Éfeso a enxergarem a oração como uma arma a ser usada em batalhas espirituais. Em Efésios 6:18, ele nos orienta: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Observaram? Orem em espírito. Então, posso, em algumas circunstâncias, orar de olhos abertos, orar em espírito. Uma coisa é certa, e os irmãos hão de convir comigo: a falta de oração vai fazer com que paremos de depender da graça de Deus e passemos a depender de nós mesmos. Orar sem cessar é, em essência,
dependência da comunhão com o Pai. Oro para tomar decisões certas e sábias. Oro para ter pensamentos puros. Oro para controlar os meus lábios, minha língua. Oro para não me sentir vazio, pois preciso me sentir cheio do Espírito Santo. Oro para nunca ficar triste, mesmo se estiver com uma forte enxaqueca. Mas oro quando estou feliz também. Enfim, posso fazer isso até com os meus olhos abertos, andando, deitado, sentado, em pé, pulando. Isso é orar sem cessar. Mas, queridos, o texto que li para os irmãos, o de Colossenses 1, do 9 ao 14, nos revela a grande importância de termos uma vida de oração. O apóstolo Paulo, com alegria, orou pelos colossenses ao receber boas notícias acerca deles, quando o ministro Epáfras, que era o pastor daquela igreja, lhe falou acerca da fé e do amor que eles tinham. No verso 9 diz que por esta razão não parava de orar por ele desde o dia que soubera do seu bom estado espiritual. Qual pastor que não fica feliz em saber que o irmão tem uma vida de oração? Evidentemente, todos os pastores ficam felizes. Assim, Paulo estava feliz por esta razão. Na sua oração, Paulo pedia que esses cristãos fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Mas escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo mostra que o entendimento da verdadeira natureza da vontade de Deus só é possível se houver renovação da nossa mente. Observe o texto. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós não permitirmos a atuação do Espírito Santo em nossa mente, queridos, com certeza será muito difícil conhecer a vontade de Deus. Esta súplica de Paulo, pedindo para sermos cheios do conhecimento da vontade de Deus, uma vez atendida, observada por nós, teria um desdobramento muito prático. Por quê? Ora, o pleno conhecimento da vontade de Deus não geraria apenas crentes com percepções bíblicas mais profundas. Não só isso, mas geraria cristãos que vivessem de maneiras dignas do Senhor. Se você possui o conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, com certeza viverá frutificando mais, crescendo espiritualmente cada vez mais. A vida de modo digno do Senhor é aquela que segue frutificando em toda boa obra. A figura aqui é óbvia. O homem é como a árvore e as suas obras como os frutos. João Batista usou essa mesma figura lá em Mateus 3, do verso 8
até o 10, quando declara: deem frutos que mostrem o arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. E Jesus também usou algumas vezes esta figura da árvore. Observem, em Mateus 7, do 15 ao 20, diz assim: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. E em Mateus, no capítulo 12, versículo 33, Jesus disse: considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore ruim é conhecida por seu fruto. E em João 15, 1:5 diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. O apóstolo Paulo usou muito mais esta figura, árvore e fruto, em 4 epístolas. Por exemplo, lá em Romanos 7, do 4 ao 5, ele disse: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte. E em Gálatas 5, 22, 23, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Contra estas coisas não há lei. Também em Efésios 5, 8, 9, lemos: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E por fim, em Filipenses 1, 9 e 11, ele declara: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Queridos, a vida digna do Senhor é marcada pelo crescimento no conhecimento de Deus. Em sua oração sacerdotal, Jesus Cristo declarou que a vida eterna consiste de conhecer a Deus e o seu Filho. João 17, 3, lemos: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, sem conhecer a Deus, não há salvação, não tem vida com Ele no céu. Porque existem idolatria, discórdias, falhas no caráter, entre outras coisas. Simplesmente por estas pessoas não conhecerem a Deus. Porque muitos crentes verdadeiros, eles são perseguidos em muitos países com ideologia ateísta. Porque a falta do conhecimento de Deus é também a causa da perseguição contra a igreja. Em João 15, 20 e 21, lemos: se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Então, está bem claro, né? Por que nos países não livres, comunistas, e as pessoas que não acreditam em Deus perseguirem os cristãos? Porque não conhecem a Deus. Foi por isso que Paulo deixou isto bem claro: quanto mais os colossenses crescessem no conhecimento de Deus, mais diferentes seriam dos incrédulos que o cercavam. Isso é notório, assim como acontece conosco também. Temos uma mente, uma maneira diferente de pensar, porque servimos a Deus. Essa é a diferença, não é soberba da nossa parte. Fizemos a opção de servir a Jesus Cristo, Senhor, e queremos crescer neste conhecimento mais e mais. É por isso que amamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e a lemos diariamente com prazer. Queremos ser íntimos de Deus. Amém? A súplica principal de Paulo é que os crentes de Colossos, mesmo em face dos falsos ensinos e mesmo sobre os ataques que sofriam em meio a uma sociedade pagã, fossem perseverantes e pacientes. As palavras gregas para perseverança e paciência são sinônimas no Novo Testamento. Ambas significam firmeza ou fortaleza. São as qualidades de quem
não desiste mesmo sendo prolongado o seu combate e demorado o seu livramento. Entretanto, todos precisaremos sempre de Jesus, que é o caminho para o céu. O apóstolo Paulo disse: mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Creio que é por isso que Pedro disse: amados, exorto-vos, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. 1 Pedro 2:11. A palavra de Deus diz-nos que somos forasteiros e peregrinos neste mundo. Isso significa que este mundo não é a nossa casa permanente. É por isso que Paulo diz para não conformarmos ou moldarmos a este mundo, ou seja, não partilharmos os mesmos interesses do mundo, e que não devemos nos comportar da mesma maneira que o mundo se comporta. E como um servo de Cristo Jesus, queridos, não posso me conformar, me ajustar, me condizer, resignar ou integrar neste mundo de corpo e alma. Eu já li Romanos 12:2 para os irmãos, mas vou repetir: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, o apóstolo Paulo ensina que não devemos ter a mesma forma que o mundo tem. Significa também não nos conformarmos com este mundo. Ora, queridos, nós estamos aqui de passagem, nós somos de Deus, e o nosso destino final é o céu, aleluias, amém? Por isso, quantos irmãos que já passaram pela terra, hoje estão com o Senhor. Eles sabem perfeitamente o que Paulo quis nos ensinar para não nos moldarmos aos padrões, aos costumes deste mundo. Saiba que, tendo Jesus nos libertado do reino sombrio, tenebroso de Satanás, o Pai nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aleluia! Assim o crente foi removido para outra pátria, para uma pátria superior. Como parte de um povo liberto, fomos colocados sobre o domínio de um novo império, sobre o qual experimentamos a liberdade, a paz e segurança, nutrindo também de um modo de vida diferente aqui na terra, e fazemos isso prazerosamente. As pessoas não entendem, né? Nos acham loucos por nos envolvermos tanto com Deus. A oração de Paulo aos Colossenses pode ser justificada por alguns motivos, sabia, irmãos? Os colossenses sofriam da falta do conhecimento de Deus, e os falsos mestres estavam atacando a suficiência da obra redentora de Cristo Jesus e ensinando outros ensinamentos filosóficos, ou seja, religiosidade apenas. O falso ensino estava produzindo retrocesso espiritual para aqueles irmãos.
Por essa razão, Paulo ora para que eles obtivessem o conhecimento completo e exato da vontade de Deus, pois só assim poderiam experimentar uma vida cristã frutífera e abençoada. E o irmão e a irmã desejam viver uma vida cristã legítima? Então dedique-se em oração, pedindo conhecimento espiritual a Deus. Aplique-se ao estudo das Escrituras e peça a iluminação do Espírito Santo para ser bem-sucedido na sua peregrinação aqui nesta terra. Amém? Vamos encerrar esse encontro com uma oração. Senhor, lendo os ensinos de teu servo apóstolo Paulo, é possível perceber o quanto ele se esforçou em levar esta igreja a ter uma vida de oração, para assim ter vitória sobre o império do mal, sobre Satanás, e especialmente para compreender melhor a vontade do Senhor para as suas vidas. Paulo deixou seu nome na história deste povo, na minha história, na nossa história, e com certeza salvou muitos da cegueira espiritual com a mensagem salvadora de Jesus Cristo. Queremos ser profícuos também, Senhor, ter uma vida frutífera em prol do teu reino. Ajuda-nos a ter a coragem de Paulo, aproveitar as oportunidades que surgem para falarmos do amor de Cristo Jesus. Senhor, alcança nossos familiares com a tua bendita graça salvadora. Em nome de Jesus Cristo, nos conduz em vitória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, Deus os abençoe ricamente. É um prazer ter passado mais este momento com os queridos irmãos. O meu desejo era poder estar abraçando cada um de vocês. Deus os guarde com a sua graça e misericórdia.